pessoal, sejam bem-vindos a mais um Ames Vetcast. Oi galera, e hoje vamos falar sobre raio-x e ultrassom em cães e gatos. São exames essenciais na nossa rotina. Exatamente, esses exames nos ajudam a diagnosticar várias doenças. E o mais legal, nós contamos com esses dois exames na Ames Vet. E para falar sobre esse tema, trouxemos a médica veterinária Maria Fernanda, que é especializada em diagnóstico por imagem. Maria, seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui, trazendo esse conteúdo para nós. E a primeira coisa para a gente começar, se apresente para o pessoal. Quem é você? Por que veterinária? Por que o diagnóstico por imagem? Primeiramente, boa noite. Eu gostaria de agradecer o convite. É muito importante e especial estar aqui falando dessa área que eu amo muito. O mundinho preto e branco, né, como alguns conhecem. E, assim, a veterinária é um sonho de criança, eu acho que de todo mundo, assim, que escolheu fazer veterinária. Eu sempre fui criada perto de bicho, animal, gato, cachorro, cavalo, vaca. E o meu pai também tinha uma chácara, então eu sempre falava que eu queria mexer com veterinária. E foi, assim, um sonho de infância realizado. E a área de imagem eu escolhi no meu terceiro ano, depois que eu tive a matéria de imagem. Até então eu estava perdida no que eu queria fazer. Mas depois que eu tive a matéria de imagem, eu tinha uma professora maravilhosa, que é uma colega hoje em dia. E eu tenho que agradecer ela também por me mostrar, né, essa matéria maravilhosa. E eu comecei a me interessar muito por essa área da imagem, né? Comecei a fazer estágios, eu peguei monitoria na minha faculdade por 1 ano na área de imagem e depois eu comecei a fazer estágios fora. Fiz em Maringá, num centro de imagem, fiz também na UFO, na Universidade de Uberlândia e também no centro de imagem da minha cidade. Legal, muita experiência. E a gente vê que gosta, porque assim, até brilha o olho quando tá falando, né? Sim. Brilha os olhos. Isso faz toda a diferença mesmo. Toda a diferença. E é comum, né? A gente na veterinária, todo mundo começa assim, gostava de animal, tinha muito contato com animal, então eu acho que é meio que unânime, né? Um ou outro Sim. que às vezes não tinha essa relação antes de escolher ser veterinário, mas a maioria, eu acredito, isso é comigo, com a Estela, tinha uma convivência e amava animais, por isso que quis escolher a veterinária, né? Sim. E é uma área que a gente precisa tanto de profissionais bons, né, para poder fazer esses exames, porque não é qualquer um não, que faz um raio-x e ultrassom, é o que ela disse, esse mundinho preto e branco, não é pra qualquer um. Não me pega muito, sinceramente, assim. Alguns ultrassons que eu já acompanhei, aquele ambiente, né, escurinho. Geralmente é mais geladinho, silencioso. dá um sono. Aí eu não consigo ficar muito tempo ali, não. Se eu fosse trabalhar com isso, ô Maria, eu ia começar ali no exame, de repente eu tava cochilando. E não ia dar certo. De algo mais ativo. Tem que tipo ser algo, algo que dá mais emoção ali, ó, pra poder agitar, Sim. né? Muito calmo não é comigo, não. Mas muito interessante, Maria. E conta pra gente, tem muitos tutores que nunca precisaram, né? O seu pet nunca precisou de realizar esses exames. Como que ele é realizado, né? Como que acontece depois que a gente entra naquela salinha escura, né? Bom, primeiramente, os exames, eles geralmente são agendados, né? A não ser que seja caso de emergência, que a gente precisa entrar com urgência, né? Com o animal para a sala de ultrassom e raio-x. O ultrassom e o raio-x, os tutores, eles conseguem acompanhar esses dois exames, até porque os animais, eles ficam mais seguros, mais tranquilos com os tutores, né? Na sala. E o ultrassom, a gente tem uma calha que a gente utiliza para realizar o exame. A gente deixa o animal de barriguinha para cima. Geralmente, a gente precisa fazer uma tosa na barriguinha, alguns tutores não gostam, mas é necessário porque o pelo do animal, ele dificulta a passagem das ondas de ultrassom e na formação de imagem. Então, quando está com os pelos, né, por mais que a gente jogue o álcool, jogue o gel acústico, não forma aquela imagem muito nítida pra gente. Então, é sempre importante a gente fazer essa tosa na região do abdômen, a não ser que o animal seja aquela barriguinha mais peladinha e não tem necessidade. Depois que a gente realiza a tosa, né, a gente coloca o gelzinho, o famoso gel gelado, na barriguinha. E depois a gente
faz o exame. É um exame bem tranquilo, a não ser que o animal seja muito bravo, não permita a contenção nem com o tutor, aí precisa realizar a sedação, mas são raras as exceções que precisam. E o exame de raio-x também é um exame extremamente tranquilo de ser realizado. O tutor, ele entra na sala também para me ajudar a fazer a contenção do animal na mesa. E a gente tem uma placa, né, de raio-x onde vai ser feita a imagem. A famosa chapa? A famosa chapa. A gente coloca o animal sobre a placa, né, e aí vai depender do posicionamento, né, de cada região, né. Cada região precisa de um posicionamento adequado e a gente realiza assim, né, a gente coloca o animal em cima, o tutor sempre ajuda a gente a segurar, os animais eles ficam mais tranquilos. E também, geralmente, não tem, assim, necessidade de fazer sedação. A não ser aqueles exames que realmente precisam sedar, como o raio-x de crânio, o raio-x de joelho, para ver ligamento. Esses exames em específico, eles precisam ser feitos com a sedação. Mas o restante, geralmente, não precisa. Mas, como eu falei, a não ser que o animal seja muito bravo e a gente não consiga conter. E dá para ver tudo nesses exames, assim. É bem funcional. Sim. Legal. Aí vai depender também da suspeita do clínico, né? Aí, geralmente, os clínicos, eles me procuram para tirar algumas dúvidas. Você acha que é preferível ultrassom ou raio-x nesse caso? E são exames que às vezes causam muita dúvida, né? Até mesmo Sim, na gente veterinária. sim. Então, assim, a gente está falando, né, de como é realizado e tudo, mas é válido lembrar sempre, né? Esses exames precisam de passar por um clínico antes para que ele solicite. Abrange muita coisa, né? Esses Sim. exames. Então, tem que ser um pouco mais específico quando a gente solicita, né? Não é fazer, por exemplo, um raio-x. Eu quero um raio-x de todo o cachorro. Isso não é possível. Tem muito tutor que às vezes acha que não, faz o raio-x do cachorro inteiro. Eu quero descobrir o que ele tem. E não é assim que funciona, né? Então eu acho válido a gente lembrar isso, porque tem muita gente que às vezes acha, acredite ou não, é isso. Sim, sempre precisa passar por uma avaliação do clínico, do cirurgião, para ver realmente a região, né, que a gente precisa avaliar. Legal. E Maria, se tratando de diagnóstico, quais seriam as diferenças entre um raio-x e um ultrassom? Bom, o ultrassom a gente vai avaliar todos os órgãos abdominais, né? Então, quaisquer alterações relacionadas aos órgãos abdominais, a gente sempre prefere utilizar o ultrassom. Por exemplo, para avaliar o sistema reprodutivo do animal, útero, próstata, avaliar a parte renal, hepática, esplênica, gástrica, intestinal. Então, assim, tem um leque mais focada nos órgãos abdominais. Em relação ao raio-x, a gente utiliza muito para alteração óssea, então fratura, luxação. A gente também utiliza bastante para fazer avaliação pulmonar, cardíaca, colapso de traqueia, né? Avaliar a traqueia, que é muito pedido também, mas nesses casos. Perfeito. E são, assim, uma curiosidade, Maria, precisa de uma preparação para ser realizado esses exames, tanto o raio-x quanto o ultrassom? Ou não, o animal chegou, tem indicação, já vai e faz o exame? O ultrassom, a gente sempre pede para os tutores, para os clínicos também orientarem seus tutores a deixar o animal de jejum alimentar por pelo menos 8 horas. Por quê? Alguns tutores têm muita dó, né, de deixar o animal sem comer, só que é de extrema importância o jejum alimentar, porque o animal, quando ele se alimenta, ele vai produzir muitos gases no estômago e no intestino. E os gases, eles são os principais vilões do ultrassonografista, né? Então, a gente pede esse jejum para minimizar a quantidade de conteúdo gasoso, né, no estômago e no intestino, porque pode passar uma alteração ou outra por conta dessa sobreposição de gás. Em relação ao jejum hídrico, não tem problema, pode dar, né, para o animal. É até bom os animais tomarem água antes do exame, porque é importante para a gente fazer a avaliação da bexiga, para ver se tem algum cálculo, alguma alteração, sedimento. É muito importante a gente conseguir ter uma boa repressão da bexiga para a gente conseguir avaliar. Em relação ao raio-x, o raio-x é um exame muito tranquilo, não precisa assim de nenhum preparo, não precisa de jejum, não precisa
de nada, a não ser que seja um exame que precise da sedação. Aí, se for preciso sedar o animal, ele precisa estar de jejum, né? Uhum. Aí o anestesista até sabe melhor dessa parte. Pior. Não. Legal, entendi. E Maria, falando sobre riscos, hoje os tutores nos perguntam muito sobre isso, né? A gente sabe que no momento do raio-x tem a questão da radiação. O animal corre algum risco relacionado à radiação? Como que você lida com essa preocupação com os tutores? Então, os animais, eles não têm problema, assim, de tomar radiação. Até porque ele vai ser um exame que você vai utilizar 1, 2, no máximo 3 vezes por ano. Às vezes nem isso. Então, é uma radiação muito mínima que eles tomam, né? Em relação a gente que está lá posicionando, a gente tem os coletes, né, de chumbo e os protetores de tireoide também de chumbo, porque existe a radiação primária, né, que é quando a gente está lá posicionando o animal, a gente dispara e no foco que está o raio-x é onde sai a radiação primária. Então, sempre que a gente vai realizar um exame radiológico, que os tutores estão presentes, a gente também sempre pergunta se tem possibilidade de estar gestante, se o tutor ele faz algum tratamento com quimioterapia, tem alguma relação com o câncer em si, porque esse grupo de pessoas eles não podem tomar radiação. Mas, tirando isso, os tutores que não são gestantes, não têm tratamento com a quimioterapia, geralmente não tem problema também, porque a radiação que eles vão tomar é mínima, é 1 vez, 2 vezes no ano, então, com a proteção adequada durante a realização do exame, é tranquilo, não tem riscos. Uhum. Legal, é mais perigoso pra gente, né, na verdade. É tão bom o humano, né, porque o humano vai lá fazer um raio-x e ele fica lá lindamente posicionado esperando a imagem. Sim. Agora o animal, quem dera ele ficasse. Até sedado a gente tem que ficar junto, né? Sim. Legal demais. Maria, e assim, falando também agora, quando um clínico precisa escolher entre o raio-x e o ultrassom, quais doenças a gente deveria pedir o raio-x e quais doenças o ultrassom? Bom, o ultrassom, como eu já havia falado, ele é mais focado na parte de alterações abdominais, né, de órgãos abdominais. Então, no caso de avaliação de trato reprodutivo, útero, para avaliar piometra, por exemplo, vamos pegar a piometra, né? É o clássico. Isso, clássico. É uma infecção uterina, né, que vai causar a distensão do útero e vai ter um conteúdo dentro desse útero, né? No raio-x, a gente pode até ver um pouco a delimitação do útero, se ele estiver muito distendido, mas a gente não vai conseguir avaliar o conteúdo em si, se ele é um conteúdo denso, se ele é um conteúdo menos denso, se esse líquido tem celularidade. Então, o ultrassom ele é mais específico para essa parte. No caso de piometra também, que às vezes pode acontecer de ter líquido livre, peritonite. Então, esse caso, o raio-x ele não é específico para isso. A gente não vai ver o peritônio inflamado, a gente não vai ver o líquido livre, a não ser, né, que seja uma grande quantidade de líquido livre, até dá para avaliar no raio-x. Mas em pequenas quantidades, moderadas quantidades de líquido livre, a gente não consegue ver pelo raio-x. Então, é importante o ultrassom, que é mais específico nessa parte. Por exemplo, essa semana mesmo, né? A gente foi fazer um raio-x. Eu estava atendendo um animal que comeu um osso de bisteca. Foi isso. Olha isso, um osso de bisteca. E aí o animalzinho não estava bem, a tutora levou para consulta. E eu fiquei na dúvida. Eu falei, gente, será que eu peço um ultrassom ou um raio-x? Porque esse animalzinho estava vomitando, eu já queria ver o estômago também. Mas aí eu fui trocar uma ideia com a Maria. E foi quando ela me falou: olha, Estela, se o foco é ver o osso, é interessante a gente fazer um raio-x do abdômen. E essa tutora deu sorte, né, Maria? Sim. Fizemos ali o raio-x e não tinha. Então, possivelmente, ele conseguiu eliminar esse osso aí. Então, é bom a gente trocar uma opinião com você para não pedir um exame sem necessidade. E logo no exame correto, né? Sim. Com certeza. Eu acho que é essencial dentro de uma clínica os setores se comunicarem, né? Sim, isso importante. É uma coisa muito importante, porque associa tudo, né? Tudo para fechar um diagnóstico e ter um sucesso no tratamento é isso, né? É a associação de todos os setores. E os exames de imagem, eles vão contribuir, né? Aquela parcela lá no diagnóstico que a gente acerte no tratamento, né? Então, é sem dúvida uma junção, né? Um trabalho em equipe mesmo. Sim. E Maria,
como que você explicaria para o tutor a importância desses exames para o diagnóstico e o tratamento para o seu animal, né? Para os tutores para o seu animal? Sim, o ultrassom e o raio-x, muitas vezes as pessoas acham que meu animal não está doente, então ele não tem alteração. Não precisa fazer raio-x e ultrassom. Mas, às vezes, tem algumas alterações que não mostram, assim, sinal clínico, né, no animal. Então, fazer um check-up, pedir um ultrassom e um raio-x para o check-up em si, é importante, porque, às vezes, a gente pode conseguir diagnosticar alguma alteração que o animal não está apresentando naquele momento. Então, é importante fazer esses check-ups, né, tanto do ultrassom quanto do raio-x, para a gente conseguir visualizar essa alteração com antecedência e depois tratar, né? Então, a eficácia também é maior e é mais seguro para o animal. Com certeza. E ainda mais em animais que a maioria das doenças elas são silenciosas, né? E elas dependem de nós, tutores, percebermos um mínimo de alteração. Então, tem muitas vezes que vai fazer um exame de rotina e encontra algo, né? Por exemplo, um cálculo na bexiga. A própria piometra, por ela ser uma doença infecciosa, uma doença silenciosa, né? Não que ela não seja infecciosa, mas ela é silenciosa. Então, quando o animal começa a manifestar os sintomas, ela já está uma doença muito grave, num estágio muito grave. Onde se a gente faz um exame de check-up, a gente pode fechar um diagnóstico antes, né? E já fazer o tratamento e ter uma qualidade melhor ali no pós-tratamento, né? Ter um prognóstico bem melhor, né? Então, associa muito isso daí. É muito importante, gente, novamente, o uso dos exames complementares. Por isso chama exames complementares, né? Para complementar, né, doutora? Sim. Inclusive, eu peguei um paciente hoje, né, que foi fazer corpo estranho e tinha várias pedrinhas na bexiga. Várias. E não tinha sinal clínico, urina normal. Às vezes a gente pede um exame para fazer uma avaliação pré-cirúrgica e é comum, tipo, não tem nada, mas vamos fazer, né? E de repente, tem cálculo na bexiga? Como assim, do nada? Mas o bom, tem muita gente que às vezes ainda vira e fala, né? Vou fazer exame pra quê? Pra procurar doença? É muito bom você procurar e achar algo que é passivo de tratamento antes do que esperar. Por exemplo, num caso de um cálculo na bexiga, poderia causar uma obstrução no animal, o animal chegar às vezes de emergência muito mal, né? Sim. Então a gente consegue antecipar isso e resolver tudo, né? Sim. Maria, eu acredito que você já deva ter feito exames aí com coisas inéditas, né? Bizarras, assim. Na veterinária a gente tem isso, né? Porque os nossos animais fazem cada coisa que até Deus duvida. Principalmente o apetite peculiar que os filhotes, né, têm. Exatamente. E aí, o que você já viu de diferente aí nos exames que você já fez para contar aqui pro pessoal? Olha, a gente já pegou caso muito doido. Principalmente corpo estranho de filhote. Assim, várias vezes eu peguei filhote comendo meia. E, inclusive, já teve um caso da meia estar saindo já pelo ânus e pediu ultrassom, né, para ver se não tinha causado obstrução ou alguma ruptura, né, no intestino. Caroço de manga também é muito comum, a gente vê no estômago. Eu acho que aquela fala, né, do cão chupando manga. E realmente eles têm mania de chupar manga. E sempre engolem o caroço. É muito comum, né, na rotina. Bastante comum, principalmente filhote, cachorro grande, golden, que adora pegar várias coisas do chão. Gatos é comum o anzol, né? Encontrar. Linha também. Linha. Já peguei corpo estranho de Eles linha. gostam muito, né, de brincar com linha, com rolinho e acaba engolindo a linha. E aí, às vezes, já aconteceu, eu mesmo já peguei, tipo assim, tá saindo lá no ânus o fio e tá lá na boca ainda. Então, tipo, passando por todo o trato gastrointestinal. Sim. Isso aí é péssimo, Nossa, não pode puxar. Fica a dica, não pode puxar, procura o veterinário, porque é bem grave. Eles têm essa mania, não sei por quê. Maria, a gente está quase chegando no fim. E antes, eu queria saber de você, assim, o que a tecnologia traz, né, na rotina de imagem, assim? Como que está a tecnologia hoje? Porque a gente está vivendo uma evolução muito grande, assim, tecnológica. O que tem de novo no diagnóstico por imagem, né? Então, em relação ao raio-x e ultrassom, cada vez que o tempo passa, parece que sai uma máquina nova, com uma imagem mega excelente,
Mas assim, falando de imagem avançada, eu creio que a tomografia está aí já avançando bastante na veterinária. E vai chegar um momento assim que não vai ter como não ter uma tomografia na clínica ou no hospital, né? A ressonância ela é um pouquinho assim mais lenta, né, de aparecer na veterinária, mas eu acho que a tomografia ela é um exame muito importante também, porque o raio-x ele não é tão específico para algumas coisas, principalmente de coluna, né? Então, a gente sempre pergunta para o tutor, às vezes, quando ele não quer fazer o raio-x ou não quer fazer a tomografia. Se ele tiver condição financeira, né? A gente sempre, para determinadas alterações, né? A gente sempre pergunta. Porque a tomografia, ela vai pegar 100% das alterações, principalmente de coluna, né? O raio-x, ele pode pegar algumas alterações, mas pode deixar passar algumas. Porque a gente já pegou alguns casos, assim, de alteração em coluna que a gente fez o raio-x, teve algumas alterações, né, em determinados locais, e na tomografia apareceu mais locais com alteração que o raio-x não conseguiu pegar. Então, eu acho que a realidade já está mudando, assim, em relação à tomografia, principalmente, e a ressonância também está caminhando. Uhum. Isso é muito bom, né? A tecnologia tem avançado muito na veterinária. Sim. Tem trago muitas coisas da medicina humana, porque, por exemplo, a tomografia faz parte da rotina, né? Sim. A maioria dos médicos gostam, com razão, porque é um exame muito mais detalhado, sim, muito mais rico em coisas para o diagnóstico, né? Sim. Então, eu acho que a veterinária vai chegar no ponto desse daí. Claro, é tudo muito caro e é tudo muito mais caro para a veterinária. Então, a gente tem essa limitação aí, né? Igual sim, você falou, tem gente que tem condição e já às vezes já quer partir para isso. Mas tem aquelas pessoas que às vezes não têm condição do raio-x. Sim. Então, a gente tem esses empecilhos aí, né? Claro, infelizmente, é o que manda fazer é o dinheiro, né? Não tem sim, jeito. E são coisas mais caras. Mas eu acho válido também a gente ver a evolução. Na minha época que eu formei, eu tive aula de diagnóstico por imagem, o raio-x era na chapa. Literalmente. Literalmente na chapa. Tinha que ir para uma salinha mais escura do que ele faz, para poder revelar o filme. E é todo um processo. Hoje em dia não, hoje em dia já faz a imagem, não tem nenhum fio que conecta e já vai direto pro computador. Sim, em tempo real, né? Antes a gente tinha que esperar no mínimo que uns 15 minutos para ter imagem, para ter imagem, e não era com tanta qualidade, né? Hoje em dia já vai direto pro computador, você pode dar zoom, você pode medir, você pode fazer tudo lá que sim, ela vai te dar próximo da realidade. Isso é muito bom, isso é muito bom. É verdade. Maria, vamos finalizar por aqui o nosso podcast de hoje. Foi muito legal nossa conversa, obrigada pela presença. E lembrando que esses exames que falamos hoje de raio-x e ultrassom, nós temos na clínica com equipamentos de ponta, né? Sim. 24 horas para o seu animalzinho. É isso aí, pessoal. Obrigado, Maria. Muito conhecimento. Eu acho que o pessoal de casa vai ter aproveitado muito esse nosso episódio de hoje. E muito obrigado. Até breve com novos podcasts, novos temas curiosos. É isso aí.